Boa tarde, pessoal. Hoje inicio aqui as apresentações sobre os temas em obstetrícia. A nossa primeira aula vai tratar um pouco sobre ovulação, implantação e embriogênese. Infelizmente, nós temos que fazer isso ainda de forma remota, mas espero em breve poder encontrá-los para a gente fazer isso de forma presencial. E a nossa aula é o pontapé inicial de tudo aquilo que a gente vai ver dentro da obstetrícia. Hoje é um assunto mais básico que reúne alguns aspectos conceituais dentro da obstetrícia. A gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo menstrual, sobre a liberação hormonal, como é que ocorre e os processos que estão envolvidos na ovulação. Falar um pouco sobre a implantação desse embrião, como é que ele ocorre, quais são os mecanismos que estão envolvidos e uma parte bem inicial da embriogênese. Então, esse aqui é o nosso plano de aula. Como eu falei, a gente vai falar um pouco sobre o ovário, as suas funções, como ocorre o mecanismo de ação da liberação hormonal, falar um pouco sobre o ciclo menstrual, as fases do ciclo menstrual e todo aquele processo que está relacionado com a ovulação. Um pouco mais à frente falaremos sobre a fertilização e o processo da embriogênese. Então, inicialmente, iremos falar sobre as alterações que ocorrem no ciclo menstrual, vamos falar um pouco da ovulação e da sua fertilização, e o que a gente observa é que todo esse processo ele ocorre de forma interdependente. E se houver alguma alteração em algum desses passos, a qualidade de vida reprodutiva de um casal pode estar prejudicada. O ciclo menstrual ele é determinado pela duração, pela quantidade e pela qualidade do desenvolvimento folicular. Se a gente tem uma alteração, também em algum ponto relacionado tanto do ponto de vista de qualidade quanto de quantidade folicular, a gente pode ter alteração no ciclo menstrual e também da ovulação. A duração do ciclo menstrual ela está relacionada com o dia da ovulação. Em ciclos que ocorrem de forma um pouco mais curta, durando ali em torno de 25 dias, a ovulação normalmente ocorre por volta do 10º ao 12º dia. Enquanto nos ciclos menstruais, que são um pouquinho mais prolongados, por volta de 35 dias, essa ovulação nós observamos que vai ocorrer 10 dias mais tarde. E para ocorrer a fertilização de forma espontânea, é necessária a ocorrência da ovulação. Se a gente tem algum problema nessa cadeia, tanto do ponto de vista do ciclo menstrual quanto da ovulação, o nosso processo de fertilização fica comprometido. Então, para que ocorra desde a fertilização e da implantação embrionária, a gente inicialmente precisa ter uma ovulação adequada. Então, aqui é uma figura para exemplificar o que são os ovários, né? Normalmente, o ovário ele vai se apresentar em pares, né? Eles se originam embriologicamente dos três folhetos, que são eles o ectoderma, o mesoderma e também o endoderma, e ele situa-se anatomicamente na fossa ovárica, que fica na parte lateral e atrás do ligamento largo. E os ovários eles não são recobertos pelo peritônio. Normalmente, quando algumas pacientes são submetidas a um procedimento cirúrgico, seja ele uma videolaparoscopia, uma laparotomia, quando a gente abre a barriga da paciente, a gente consegue visualizar de forma bem clara, né? Tanto o útero, as trompas e também os ovários. Ele se encontra envolvido por um tecido conjuntivo denso, que a gente denomina como albugínea, e tem duas regiões distintas, a cortical e a medular. Cada região dessa vai ser revestida por um tipo de epitélio. A região cortical ela é a região mais externa. Deixa eu colocar aqui o laser para vocês poderem entender. Essa região aqui é a região mais externa e essa região aqui é a região mais interna, que seria a região medular, aqui é a região cortical. E essa região cortical, que é essa região mais externa, ela é revestida na sua grande parte por epitélio cúbico simples, que confere esse aspecto esbranquiçado ao ovário. Nessa região é onde a gente observa os folículos ovarianos em todas as suas fases. Então, como eu falei, o córtex é essa camada mais externa que contém esse epitélio germinal que vão dar origem aos folículos.
nessa região que vamos encontrar os folículos em diferentes estágios de desenvolvimento. Na parte mais central, que é a parte da medula, ela é constituída por estroma e tecido conjuntivo frouxo, com maior número de fibras elásticas, algumas fibras musculares lisas, além de considerável quantidade de vasos espiralados, o que confere a essa camada um aspecto mais cavernoso. Também temos a parte do hilo, que é a região da zona de união entre o ovário e o mesovário. Através dessa região, insere as fibras nervosas e os vasos sanguíneos. E o mesovário corresponde a um folheto duplo de peritônio que envolve os ovários por onde transitam os vasos e os nervos ovarianos. Então, depois de a gente ter essa breve revisão da parte anatômica da localização do ovário e como ele é constituído do ponto de vista epitelial, né, e do ponto de vista histológico, eu gostaria de falar como ocorre a diferenciação. O que é que determina a presença do ovário nas mulheres e a presença do testículo nos homens? A diferenciação sexual do sistema genital ele vai ocorrer com a ordem basicamente sequencial. Essa ordem seria a parte genética, a parte gonadal, ductal e genital. Então, desde o período da fecundação, a gente já começa a determinar se esse indivíduo vai apresentar uma genitália masculina ou feminina e também um sexo gonadal feminino ou masculino. O sexo genético ele é determinado na fecundação pelo complemento dos cromossomos sexuais. Nós sabemos que quando ocorre a fecundação, a mulher ela vai liberar o material genético e a sua apresentação vem através do cromossomo X, e os homens, quando fornecem o seu material genético, ele pode vir tanto com apresentação no cromossomo Y ou no cromossomo X. E isso vai determinar o sexo genético. Nos humanos, o gene denominado SRY é o fator determinante para o testículo. Esse fator que vai levar à diferenciação da gônada de uma gônada indiferenciada para a diferenciação testicular. Então, na vida fetal, o desenvolvimento ovariano vai ocorrer em alguns estágios. Normalmente, o que a gente observa é que na fase inicial da gestação, essa gônada ela é indiferenciada e com o passar dos dias e com a presença ou ausência de alguns hormônios, a gente observa a diferenciação dessa gônada. Então, ela sai do estado indiferenciado para uma diferenciação, uma multiplicação gonadal e formação de oócitos, no caso do sexo feminino, e a formação folicular. E o que vai determinar isso, como eu falei, é a presença do gene no SRY. Quando temos a presença do SRY, as células de Sertoli em desenvolvimento começam a secretar um hormônio, que é um hormônio antimileriano. Esse hormônio antimileriano, como o nome dele já faz, ele atua sobre os ductos de Miller, impedindo que os ductos de Miller se desenvolvam. E as células de Leydig passam a secretar testosterona por volta da 8ª semana de gestação. Isso no sexo masculino. No sexo feminino, como não temos a influência do gene do SRY, a gônada vai se desenvolver em ovário de forma passiva. Ela vai ocorrer cerca de 2 semanas mais tarde que ocorre no sexo masculino. Eu retirei essa figura aqui do livro do Ginecologia Williams para exemplificar como ocorre esse processo. Isso daqui seria um embrião na fase inicial da gestação, e nesse período a gente tem a gônada indiferenciada. E aqui irá se iniciar o processo de diferenciação. Então nós temos duas situações aqui, no caso a situação A e a situação B. Então vamos ver primeiro a situação A. A situação A representa os indivíduos do sexo masculino, onde ocorre a presença do gene do SRY. Esse gene vai estimular os ductos de Wolff e vai fazer, consequentemente, a involução dos ductos paramesonécricos ou o ducto de Miller. Então, a regressão dos ductos de Miller, uma estimulação dos ductos de Wolff e, com isso, ao desenvolvimento gonadal masculino. Nas mulheres, o que a gente observa?
Com a ausência do SRY, a gente tem uma estimulação dos ductos de Miller e uma involução dos ductos de Wolff ou ductos mesonéfricos. E aqui a gente vai ocorrer a diferenciação do sexo feminino e a formação tanto do ponto de vista gonadal dos ovários e da genitália, tanto interna, né, útero, terço superior da vagina, quanto a genitália externa da vulva, do clitóris e, enfim, todas as estruturas que estão envolvidas nesse processo. O sistema nervoso. Agora vamos falar sobre o controle hormonal que acontece no ciclo menstrual e o primeiro passo é a gente falar do sistema neuroendócrino. O sistema nervoso central ele tem participação ativa na regulação do ciclo menstrual por meio do hipotálamo e da hipófise. Os hormônios esteroides e peptídeos que são produzidos lá nos ovários, no folículo dominante, são responsáveis pelo controle do ciclo menstrual através de através de feedbacks positivos e feedback negativo. O hipotálamo e a hipófise é responsável pela operação de todo o mecanismo que ocorre no ciclo menstrual. O hipotálamo vai liberar o GnRH, que por sua vez vai atuar sobre a hipófise, liberando as gonadotrofinas, que é o FSH e o LH. E essas gonadotrofinas vão atuar de forma sinérgica, porém com níveis diferentes durante o ciclo, e a gente vai ver aqui mais à frente. Então aqui é uma figura exemplificando, né? O hipotálamo, ele age sobre a hipófise anterior, liberando os hormônios que vão, o FSH e o LH, que vão agir lá nos ovários, nas células da TEC e da granulose, fazendo o processo da esteroidogênese. Durante o ciclo menstrual, a gente tem, do ponto de vista ovariano, 3 fases: a fase folicular, a fase ovulatória e a fase lútea. A fase folicular aqui vai ocorrer o processo de recrutamento dos óvulos, né? E desses óvulos até um óvulo dominante. A fase ovulatória, onde ocorre a luteinização e a ovulação, né? mais precisamente a ovulação, e a fase lútea, onde ocorre essa luteinização. Com isso, a gente tem também esses processos ocorrem sempre de forma sinérgica, não é de forma isolada, né? Tem a alteração da concentração dos hormônios do estrogênio, da progesterona, alteração dos hormônios do FSH, LH, o GnRH ele atua de forma mais pulsátil durante o ciclo. Com isso, a estimulação também do endométrio. E no endométrio a gente vai ter 2 fases, que é a fase proliferativa e a fase secretória. Mas a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, vamos falar um pouco sobre o ciclo menstrual. Como eu falei, nós temos 3 fases, né? A fase folicular, ovulatória e lútea. Por definição e por consenso, o primeiro dia da menstruação é o primeiro dia do ciclo menstrual. A fase folicular é onde ocorre o recrutamento dos óvulos, né, para ter o óvulo dominante. Então, nessa fase, os folículos são preparados para a ovulação, chegando ao final um folículo maduro e dominante. Esse processo vai durar em torno de 10 a 14 dias e vai ser um resultado da sequência de hormônios e peptídeos autóctonos e parácnios sobre o folículo. O FSH ele age sobre o folículo ovariano e é responsável pela seleção do folículo dominante. Ele estimula a produção da aromatase das células da granulose, que vai converter os androgênios em estrogênios. Então aqui a figura mostrando novamente o GnRH, que é produzido pelo hipotálamo, agindo sobre a hipófise com a liberação dos hormônios, né, do LH e do FSH. A gente tem uma teoria, que é a teoria das 2 células e das 2 gonadotrofinas. O que é que fala essa teoria? Nas células da TECA, o LH vai, através de um precursor, que é o colesterol, existe uma sequência de eventos. Várias enzimas estão relacionadas com esse processo de catalisação do colesterol para a formação dos androgênios. Mais à frente eu acho que eu tenho uma figura mostrando aqui esse processo que ocorre nas células da TEC da granulose. E
com essa catalisação do colesterol, a gente vai formar os hormônios androgênicos, a androstenediona e a testosterona. Esses hormônios androgênios, eles saem das células da tecla e vão para a granulosa e através de uma enzima, que é a aromatase, sofre a aromatização. Esses hormônios eles são convertidos em estriol, que é o estrogênio feminino. Ainda na fase folicular, o sucesso da conversão para um folículo com predomínio de estrogênio marca a seleção do folículo destinado a ovular. Processo que, com raras exceções, acontece apenas em um folículo. Eventualmente a gente tem mais de um, mas o que é comum acontecer é ocorrer em apenas um folículo. A interação local entre o FSH e o estrogênio dentro do folículo e o efeito estrogênio na secreção hipofisária do FSH, eles são determinantes para o recrutamento desse folículo dominante. Para a ocorrência da ovulação e a manutenção do corpo lúteo, a granulose ela deve adquirir receptores do LH, do hormônio luteinizante, e o estímulo para o aparecimento desses receptores nas células da granulosa vem através do FSH. A fase do crescimento folicular no ovário coincide com a denominada fase proliferativa endometrial no útero. Então, conforme esses folículos são recrutados, a gente observa, do ponto de vista endometrial, que o endométrio que estava naquela fase secretória entra numa fase proliferativa e começa a aumentar, ocorre um espessamento endometrial. Isso para poder receber, eventualmente, um embrião, se no caso ocorrer uma fecundação. Então, aqui mostrando novamente o ovário e suas estruturas, né? Aqui é o recrutamento, na parte inicial, o recrutamento folicular, a seleção desse folículo dominante, né? A ovulação e a presença do corpo lúteo, o corpo lúteo em desenvolvimento, né? E até a sua regressão, quando não ocorre a fecundação. E essa daqui é a imagem que eu falei que eu tinha aqui mais à frente, né? Que é a teoria das duas células e das duas gonadotrofinas. Então, na célula tecal, a partir de um precursor, que é o colesterol, ocorre um processo que envolve várias enzimas até a formação da androstenediona e da testosterona. Essa androstenediona vai passar para as células da granulosa e o FSH vai estimular a enzima aromatase a converter essa androstenediona e a testosterona em estrona e estradiol, que é o estrogênio feminino, né? O hormônio feminino. Aí aqui eu coloquei essa figura para a gente poder exemplificar como ocorre esse processo. Então, aqui são dois momentos. Um ciclo menstrual onde não ocorre a concepção e um ciclo menstrual que ocorre a concepção. Então, inicialmente, vamos ver o primeiro sem concepção, para a gente observar a alteração hormonal que ocorre nesses dois ciclos. Então, na primeira fase, do ponto de vista endometrial, a gente está saindo de uma fase secretória para uma fase proliferativa. Você observa um aumento de um espessamento endometrial. E aqui, do ponto de vista hormonal, o FSH começa a aumentar os seus níveis. O que a gente observa na dosagem do FSH é que ele sobe, mas ele sobe de uma forma mais controlada. E o LH, por sua vez, ele também tem um aumento, mas ele, no meio do ciclo, ele tem um pico, que é diferente do FSH, que ele mantém os níveis um pouco mais estáveis, mais ascendentes, né? Ele sobe, mas ele não sobe da forma que o LH sobe, fazendo esse pico. A gente tem uma alteração também do ponto de vista hormonal ovariano, onde há um aumento da secreção do estradiol e da progesterona. Quando não ocorre a fecundação, esses hormônios tendem a cair e chega a níveis um pouco mais baixos, né? Isso se deve também à não manutenção do corpo lúteo e à diminuição da secreção da progesterona. No ciclo com concepção vai ser um pouco diferente, a gente vai falar um pouquinho mais à frente.
A ovulação ela pode ser variável de um ciclo para o outro, mesmo em uma mesma mulher. Às vezes pode variar, mas em geral ela ocorre entre 10 a 12 horas após o pico de LH, que eu mostrei para vocês ali atrás. O FSH ele vem subindo de forma mais controlada e o LH por volta do 12º, 14º dia ele faz um pico e após esse pico que a gente observa que ocorre a ovulação, né? Cerca de 10 a 12 horas. O LH ele tem como atividade principal promover o estímulo para a continuação da divisão celular do oócito, que ele está na meiose, na fase 1, a luteinização das células da granulose e a síntese da progesterona e de prostaglandina dentro do folículo. Essa prostaglandina dentro do folículo acaba tornando o ambiente um pouco mais hostil para os demais folículos que não foram que não foi o folículo dominante. A função lútea normal requer um folículo pré-ovulatório bem desenvolvido com a boa estimulação do hormônio folículo estimulante e liberação contínua de LH. Aí aqui é que eu falei para vocês que a gente veria essa alteração da concentração hormonal. Na mulher onde teve um ciclo menstrual que não teve uma concepção, a gente observa que os níveis hormonais eles diminuem após a involução do corpo lúteo. Naquelas mulheres onde ocorre a fecundação, ocorre a fertilização e a implantação embrionária, o que a gente observa que há uma manutenção do corpo lúteo, a formação de um corpo lúteo gravídico, e ele vai ser o responsável pela manutenção dos hormônios, sobretudo a progesterona. Então, há um aumento da concentração da progesterona, que vai ser o grande responsável pela manutenção da gestação nas primeiras 12 semanas. Após essa fase, há o surgimento da placenta e a manutenção da gestação pelo fator placentário. A placenta, lógico, ela vem se desenvolvendo desde o início ali da gestação, mas com 12 semanas que ela assume essa função de manutenção da gestação. Outra coisa que a gente observa aqui são os níveis de HCG, né? A gente vai ter aqui o sincicitrofoblasto liberando esse hormônio, que ele é um hormônio também responsável pela manutenção da gestação e a base que nós utilizamos como os testes, né, que a gente usa para diagnóstico de gestação. Então, quando ocorre a ovulação e quando ocorre a fertilização, vai seguir a clivagem, né, do zigoto e a blastogênese. O oócito ele é fertilizado e então completa a sua segunda divisão meiótica. O corpo lúteo ele cresce formando o corpo lúteo gravídico, como eu mostrei para vocês, e ele vai aumentar a produção dos hormônios. A degeneração do corpo lúteo é impedida pela produção da gonadotrofina coriônica humana, que é o HCG, que é secretada pelo cistitrofoblasto, que ele é rico em LH. O corpo lúteo permanece funcionante, ativo mais ou menos até a 12ª semana de gestação, e após esse período, como eu falei, a placenta vai ser o grande responsável pela manutenção gestacional. Aqui é uma figura mostrando como ocorre o processo de fertilização. Normalmente a fertilização vai ocorrer na ampola da tuba uterina, que é a região mais comprida e mais larga. Olha aqui, os espermatozoides chegando até o óvulo. Ocorre a ovulação, né? Houve a estimulação ovariana, o recrutamento folicular, a ovulação. O óvulo adentra a trompa uterina e os espermatozoides ascendem muito rápido através do canal vaginal, cervical ou uterino e chega até as trompas, ocorrendo a fecundação. Normalmente ele vai ocorrer nessa parte da ampola da tuba uterina. Pode ocorrer em outros locais, como no istmo, mas normalmente nunca ocorre dentro do útero. Na primeira fase da fertilização vai ocorrer a passagem do espermatozoide pela corona radiata, que envolve a zona pelúcida. Tem a figura aqui mostrando, aqui seria a corona radiata, e isso é facilitado por uma enzima, que é a hialuronidase. Depois da entrada do espermatozoide, o ócito que estava parado na metáfora da segunda divisão meiótica, ele termina essa divisão e vai formar um ócito maduro.
Sobre a invasão e a placentação. Na segunda semana após a ovulação, vai iniciar a formação da placenta. Lembra que eu falei que por volta da 12ª semana a placenta é a grande responsável por manter a gestação, mas ela se inicia desde a segunda semana após a ovulação. A invasão trofoblástica ela vai se dar na parede das artérias espiraladas, que vão formar sacos sinusoidais, que vão remodelar a vascularização uterina e, futuramente, facilitar as trocas materno-fetais. Nessa fase, o trofoblasto está formado no seu sítio de implantação por massas tanto do citotrofoblasto quanto do sincício trofoblasto. Existe também a formação de estruturas extraembrionárias, né? Também o disco embrionário, a cavidade amniótica, o saco vitelíneo. A implantação do blastocisto vai terminar durante a segunda semana do desenvolvimento embrionário e ainda nessa segunda semana formam estruturas extraembrionárias, como a cavidade amniótica, o saco vitelínico, o pedículo do embrião e o saco coriônico. Essas estruturas, cada vez mais a gente consegue ver com bastante clareza através dos ultrassons. A qualidade dos exames tem melhorado e de forma cada vez mais precoce a gente consegue identificar pequenas formações no período gestacional. O sincício trofoblasto vai começar a produzir o HCG, que vai manter a atividade do corpo lúteo ovariano durante a gravidez e constitui a base dos testes de gravidez, como eu falei. Então, aqui a figura mostrando essas estruturas extraembrionárias, né, o saco vitelínico primitivo, o âmnio, o disco embrionário, e com o passar do tempo, essas estruturas vão ocorrendo o seu desenvolvimento. Aqui vamos falar um pouco sobre a formação do sistema nervoso central. A placa neural ela vai aparecer como espessamento proximal do ectoderme em relação ao nó primitivo. A formação da placa neural é induzida pela notocorda, que está em desenvolvimento, e a fusão das pregas neurais forma o tubo neural, que é o primórdio do sistema nervoso central. A formação do tubo neural tem um nome, um processo que é chamado de neurulação. E os vasos sanguíneos, como eles se formam, né? O aparecimento do primeiro vaso sanguíneo vai ocorrer na parede da vesícula vitelínica, do alantóide do córeo. O alantóide aparece por volta do 16º dia como um pequeno divertículo de forma alongada da parede caudal do saco vitelínico que penetra no pedículo do embrião. Os vasos primitivos vão se unir a outros vasos e vão formar o sistema cardiovascular primitivo. No final da terceira semana, o coração primitivo é formado por tubos endoteliais que já se fundiram e se uniram aos vasos do embrião e do saco vitelínico, córeo e ao pedículo do embrião. Nas primeiras 5 semanas, forma-se a maioria dos órgãos do sistema do corpo, a partir das 3 camadas germinativas, né? Do ectoderma, do mesoderma e do endoderma. Como eu falei, hoje os ultrassons, os exames de imagem têm evoluído bastante e a gente consegue identificar cada vez mais precoce o desenvolvimento embrionário. Em algumas referências, quando vocês forem ler, vocês vão observar que por volta de 5, 6 semanas, algumas referências já descrevem a presença do batimento cardioembrionário. Algumas referências vão falar que isso ocorre um pouquinho depois, por volta da 7ª semana. Primeiro a gente observa a presença do saco vitelínico, depois o surgimento do embrião e, por último, nesse desenvolvimento embrionário, o batimento cardioembrionário, por volta da 7ª semana. Outras referências vão falar que ocorre um pouquinho mais cedo, por volta de 6, 5 semanas. Eu coloquei aqui os tecidos, os órgãos, os sistemas que são originados, né, de cada camada germinativa. Então, do ectoderma, do mesoderma, do endoderma. Eu não vou ler essas origens, né, de cada um, mas eu coloquei mais de forma de curiosidade. Essa aula eu busquei a referência todo do Zugaib, se eu não me engano é a terceira edição do Zugaib, o livro mais recente de 2020. Como eu falei, é um pontapé inicial para nossa
nossa caminhada aí dentro da obstetrícia. Vamos passar por diversos temas ao longo desse ano. E coloquei aqui alguns pontos chaves que até eles dão ênfase também no livro, e eu gostaria de ressaltar aqui com vocês. A duração do ciclo menstrual ela é determinada pela duração, pela quantidade e pela qualidade de desenvolvimento folicular, como eu falei lá atrás, e pode variar mesmo em uma mesma mulher. O que é que a gente observa? Em pacientes muito jovens que estão iniciando ali o período da menarquia, a irregularidade menstrual ela é muito comum. Isso se deve muito à imaturidade do eixo, hipotálamo e hipófise ovariana. Então, meninas muito jovens às vezes vão ter de forma mais frequente essa alteração do ciclo menstrual. E isso volta a acontecer normalmente no final da vida reprodutiva, aquelas mulheres que estão ali no período de climatério, entrando na fase de menopausa, devido a uma falência ovariana, elas começam a ter também uma alteração desse ciclo menstrual. O hormônio folículo estimulante, o FSH, e o estrogênio, ele aumenta o número de receptores do hormônio folículo estimulante no folículo, estimulando a proliferação das células granulosas. E aí vai entrar todo aquele processo da esteroidogênese, né, da formação dos hormônios femininos, sobretudo o estrogênio. A seleção do folículo dominante ela é feita em um período que vai variar ali entre o quinto e o sétimo dia do ciclo. E como eu falei, nas primeiras 5 semanas a gente já tem a formação da maioria dos órgãos do sistema do corpo. Eu acho que o que eu tinha para falar sobre essa parte inicial de implantação, da embriogênese, era mais ou menos isso daí. Como eu falei, eu quero poder encontrá-los o mais breve. Infelizmente, ainda por conta da pandemia, a gente está tendo essa restrição. Eu vou deixar aberto aí para a gente poder discutir, eventualmente, alguma dúvida que porventura possa surgir. E eu estou esperando para a gente se reencontrar novamente na nossa próxima aula. Tudo bem? Então, fiquem todos bem e até nosso próximo encontro.